Salve rapaziada, tô aqui em mais uma oportunidade no canal da escola Motion Insider para poder estar apresentando para vocês mais um projetinho de colagem, mas dessa vez é um projetinho autoral. Antes de a gente começar, sendo bem breve, deixa aqui 3 pontos aqui rapidinho. Primeiro é que é um projeto que eu fiz em meados de 2024, então o que eu vou apresentar para vocês são coisas que funcionaram para mim e foram essenciais para o meu aprendizado naquela época. Então pode ser que vocês tenham algum outro jeito melhor de fazer, ou até um jeito mais eficiente, ou até mesmo saibam já como fazer, beleza? Mas com certeza vai ser novidade para outras pessoas. A segunda coisa que eu queria deixar claro aqui é que é um projeto de estudo, ou seja, eu tinha claro o que eu queria fazer, mas eu não tinha um método, então eu consumi muitas referências, muitos tutoriais no YouTube. Então eu gostaria de citar 2 canais aqui principais, que é o Prince Tutoriais e o segundo que é o Mapau. Esse a maioria de vocês deve conhecer. Tanto que a primeira cena que eu vou apresentar pra vocês aqui, eu aprendi lá no canal do Prince, ele tem um vídeo sobre isso, então eu enxuguei ali o máximo de coisas que pra mim iriam funcionar dentro daquilo que eu queria e tô aqui mostrando pra vocês também. E a terceira coisa é que o projeto aberto desse projeto vai estar aqui embaixo na descrição. Então assim, é um vídeo que vai acabar ficando um pouco longo, então pra acabar não me estendendo tanto, as 2 últimas cenas eu meio que vou só passar por cima ali, porque as técnicas já vou ter mostrado previamente nas outras telas, beleza? Aqui eu já deixei uma pré-comp aqui com algumas texturas, e a outra pré-comp aqui é o PNG do nosso fundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na Pen Tool e fazer essa imagem surgindo. Então a gente vai clicar aqui embaixo, diversos pontinhos, e aí a gente cria a máscara. A gente clica na nossa layer, aperta a letra M, clica no reloginho aqui do Mask Path e a gente vai fazer essa animação. Apertando Ctrl e setinha pro lado, você aperta 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Cria um novo keyframe aqui, e aí com a Pen Tool ainda selecionada, a gente vem em cima desse quadradinho, segura Shift, dá um clique e vai subindo. A ideia é ficar bem tortinho mesmo, bem irregular, que a proposta da colagem é essa mesmo. Feito isso, a gente vai de novo clicar aqui na nossa camada, Ctrl, setinha pro lado, 1, 2, 3, 4, 5 frames, outro keyframe, e aí de novo, Pen Tool selecionada, clica no quadradinho, clica de novo pra selecionar só ele, e vai subindo. Clica aqui, vai subindo, clica aqui e vai subindo. E aí a gente vai fazendo esses movimentos até completar toda a imagem lá em cima. Feito toda a imagem, a gente vai ter um movimento parecido com esse, só que a gente não quer um movimento contínuo assim, a ideia é que ele seja bem pausado, então para isso a gente seleciona todos os keyframes, clica com o botão direito e vem aqui em Toggle Hold Keyframe, e aí você vai ter um movimento parecido com esse. E agora a gente seleciona a nossa camada, dá um Ctrl D para duplicar, volta aqui e anda 2 frames, 1, 2, pra gente criar um leve delay no movimento. Não tá muito aparente porque aqui a gente vai aplicar um tint na camada de cima e vamos botar aqui um amarelo, e a gente vai ter uma animação parecida com essa. Bom, feito isso, a gente vem aqui, cria uma nova camada de ajuste. Nessa camada de ajuste, a gente vai colocar um efeito que é muito utilizado em projetos de colagem por aí, que é um efeito de tremulação. Então, para isso, a gente vem aqui e adiciona um Turbulent Displace. Botar um valor aqui de 10, 25, para ficar bem baixinho. A gente vem aqui no reloginho, segurando o Alt, a gente dá um clique no reloginho e adiciona a expressão Posterize Time 4, dá um Enter, e a gente vem aqui e coloca um Time 500. E aí vocês vão ter um efeito semelhante a esse daqui. Tá vendo que a imagem tá bem trêmula? E esse é um dos temperinhos que todo projeto de colagem tem. Então já nota aí que esse é o primeiro, mas vão ter outros, beleza? E por que Posterize Time em 4? Ele diminui a taxa de quadros desse efeito. E aí a gente vai ter esse resultado. Como a gente deixou o nosso background lá amarelo, vamos deixar aqui a nossa textura também num tom semelhante. Então a gente vem aqui e adiciona um efeito chamado Tritone. Vem aqui em Midtones e vamos adicionar um amarelinho para ficar mais ou menos na textura lá que a gente fez. Agora o que a gente vai fazer é adicionar uma textura de prisma aqui, que muito me foi perguntado na época que eu tava fazendo esse projeto, se eu tinha feito alguma correção de cor, usado algum preset de correção de cor, LUT, essas coisas, mas não, galera, somente uma textura de prisma em 4K no modo de mesclagem Soft Light. E como vocês podem ver, já dá uma boa diferença já no resultado. Agora a gente vai para a segunda parte, que é o lettering, né? A gente vem aqui na nossa ferramenta de texto, com a nossa fonte criada, a gente abre aqui a nossa layer de texto, vamos vir aqui em Animate, vamos adicionar aqui um parâmetro de opacidade. Aqui a gente abre o range dele e vamos animar o Start. Então a gente clica aqui no reloginho, aperta no teclado Ctrl Shift, setinha pro lado 1, 2, 3 vezes, cria um novo keyframe e aqui no último a gente põe o valor de 100. E a opacidade em 0. E a gente vai ter esse resultado aqui. Bom, agora a gente pega e volta aqui pro texto. Vem aqui em Animate, adiciona um Position. No parâmetro de Position aqui no Animator, adiciona um Selector Wiggle.
E dentro desse Wiggly, a gente vem aqui em Random, com o botão Alt do teclado apertado, a gente clica aqui no reloginho e adiciona a expressão Posterize Time 3 e Random 400. E aí a gente faz um ajuste aqui no Position, a gente coloca um valor de 1, deixar aqui 218. Aí a gente vem aqui nesses dois parâmetros aqui e zera. Vamos ver como é que fica. Acho que ficou um pouco forte demais 218, vamos baixar um pouquinho. E aqui tá a nossa animação de lettering. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz aquela faixa surgindo atrás do lettering quando ele vai aparecendo. Para isso a gente seleciona a nossa pen tool aqui. A gente vem aqui no fio segurando o Alt, dá 1, 2, 3 cliques aqui para tirar todo o preenchimento do fio. A gente vem aqui em Stroke, vamos colocar esse amarelo aqui que eu acho que já funciona. E aumentar bem o tamanho desse Stroke aqui. Vocês já vão entender por que a gente vai deixar bem grande. A gente dá aqui 2 cliques para criar o Stroke. A gente joga ele aqui para trás da layer do texto. E aí o segredo agora é o seguinte, a gente vem aqui nas propriedades do nosso Shape Layer, a gente vem em Contents, Edge, vamos adicionar aqui um Trim Path. A gente abre, vem aqui no End, clica no reloginho pra gente criar o keyframe, segurando agora Ctrl Shift setinha pro lado, 1, 2, 3 vezes, aí a gente aumenta pra 100% aqui o nosso End, a gente seleciona todos os keyframes, aperta F9, se o seu gráfico de animação tiver assim, você clica aqui com direito e vem aqui em Edit Speed Graph, aí seleciona os dois aqui e a gente dá uma mexidinha aqui na curva de animação, acho que dessa maneira aqui já funciona. Feito isso, a gente vai adicionar alguns efeitos aqui para deixar o aspecto dessa faixa um pouco mais interessante. Para isso, a gente vai colocar um efeito chamado Rogan Edges. Vamos colocar aqui no border 40. Na escala, a gente vai com 730. No stretch aqui, vamos colocar um 30. É bem arbitrário, pessoal. Isso daqui não tem segredo nenhum. Esses valores vão de acordo com a sua necessidade, somente. E aqui no Evolution, a gente vai dar esse movimentozinho aqui contínuo para esse shape, tá? Então, a gente vem aqui com a tecla Alt, segurando o Alt, dá um clique aqui no reloginho. Vamos colocar aqui uma expressão de Posterize Time 3. A gente já fez algumas vezes até agora. Vamos colocar aqui uma outra chamada Time. Vamos colocar aqui 480. E aí a gente vai ter algo próximo a isso. A nossa faixa mexendo meio que frame a frame por conta do Posterize Time, tá? Aí agora a gente vai duplicar com Ctrl D. Vamos vir aqui em Reset, vamos mudar aqui os valores. Vamos colocar aqui os 90. No a escala aqui, 16. No Stretch a gente vem aqui e coloca uns 70. E a gente tem a nossa faixinha. Para melhorar o contraste, vamos colocar aqui meio que próximo do que a gente usou no original, só para dar um maior contraste. E agora a gente coloca mais um efeitinho chamado Turbulent Displace. No amount dele vamos colocar um 10. Size vamos colocar uns 30. E aqui no Evolution a gente vai colocar a mesma expressão que a gente colocou no Rogan Edges. E aí para dar mais um aspectozinho também de tremulação, vamos dar um Ctrl D aqui, vamos resetar e vou colocar outros valores aqui. E a gente tem a animação da nossa faixinha aqui. Eu achei ela um pouco grande comparado ao original, então eu vou diminuir ela um pouquinho aqui e mostrar pra vocês. A gente vem aqui na nossa Pen Tool, seleciona aqui, ó, segurando Shift, dá um clique, segura Shift e dá uma encurtadinha. Mesma coisa, volta na Pen Tool de novo, clica nela, segura Shift e diminui aqui. E aí a gente tem a nossa faixinha surgindo. E aí agora a gente vai dar uma estilizadinha aqui na nossa fonte. Para isso, a gente vem aqui no texto, na nossa faixa, e vamos pré-compor isso daqui. Vamos chamar de lettering. Vamos colocar a comp embaixo da nossa textura de prisma, pra gente já pegando o efeitinho aqui. Aí agora a gente vem aqui na nossa composição onde tem o nosso fundo, né, de textura. A gente fez no início da aula. A gente dá um Ctrl C nele, volta aqui na comp da letra, dá um Ctrl V na textura. E aí a gente vem aqui na nossa layer do texto, adicionar um efeito chamado Displacement Map. A gente vem aqui no nosso Displacement Map Layer, vamos selecionar aqui a nossa textura, colocar aqui 20, 20, efeitos e máscaras. A gente tá usando essa combinação de texturas aqui para trazer estilização na fonte, então fica bem legal isso daqui. Claro, a gente desliga ele aqui para não influenciar no fundo. Agora a gente só vai ajeitar o timing da faixa, ele surgir junto com o texto, né? E aí agora a gente vai colocar meio que a cerejinha do bolo dessa cena aqui. A gente vem aqui com direito, clica em New, vamos criar agora um objeto nulo. Vamos centralizar aqui o objeto nulo no meio da cena. E aí agora a gente vai linkar a textura e o nosso lettering, esse objeto nulo. Aperta a letra S, aperta aqui no reloginho para criar o primeiro keyframe. A gente vem aqui em Ctrl Shift, a setinha pro lado, vamos vir aqui em 1, 2, 3. A gente seleciona aqui, aperta F9, vamos animar aqui os keyframes. E a gente tem esse resultado aqui.
Uma coisa que eu acabei não fazendo no vídeo, mas a gente pode fazer aqui que acaba ficando legal. Sempre ter um movimento na tela é importante dentro do Motion, né? Então a gente pega aqui e aperta o Y. Vamos mexer aqui o ponto âncora com a nossa layer do carro selecionada, né? Volta aqui pra essa setinha. A gente vem aqui na nossa escala. Vamos aumentar de leve aqui um pouquinho, só pra ter um movimento acompanhando aqui. E é isso a nossa primeira cena. Agora, por último, mas não menos importante, na verdade é bem importante, a gente vem aqui em New, vamos criar aqui um Adjustment Layer. Vamos colocar ele embaixo do nulo aqui e vamos colocar nele um efeito chamado Camera Lens Blur. E aí agora com Camera Lens Blur adicionado na nossa camada de ajuste, vim trabalhar aqui no keyframe do Blur Radius. A gente já começa aqui, deixando ele em 0. Vamos andar aqui até mais ou menos quando começar o lettering. A gente vai aumentar aqui para 12. Vamos andar 1, 2, 3 frames, vamos zerar, dá mais 1, 2, 3 frames, 30 mais ou menos. E aqui a gente anda mais 5 frames, 1, 2, 3, 4, 5, acho que tá bom. A gente volta pra 0, que aí dá esse efeitozinho de desfoque. E aí aqui a gente já volta com 5, a gente anda aqui 1, 2, 3, 0 de novo, anda mais 1, 2, 3, vamos voltar aqui pra 30, vamos botar aqui 15. E anda mais um pouquinho e vamos colocar aqui em 0 pra voltar ao normal. Aqui é mais teste, pessoal. Mais ir mexendo, vendo. Eu acho que pra mim já tá ok. E aí a gente vai ter esse resultadozinho aqui. A gente começa já a nossa composição importando essa texturazinha pra cá. E a primeira coisa que a gente faz é pré-compor ela como Texture BG. A gente com Ctrl D aqui do teclado duplica 1, 2 vezes. Um Ctrl aqui anda 1, 2, 3, 4, 5 frames, arrasta pro lado. 1, 2, 3, 4, 5 frames de novo, arrasta pro lado também. A gente vem com a nossa Pen Tool aqui, começa a mascarar essa textura, só que seguindo a linha da ranhura dela. Faz isso aqui com o primeiro, coloca o Anchor Point no centro dela. Aqui na segunda faz a mesma coisa, faz a máscara seguindo a ranhura dela. Não precisa ser perfeito não, desde que siga pelo menos um pouco a linha da textura. E aqui no último a mesma coisa. Com ela selecionada, a gente começa a mascarar de novo e pronto. Para começar a ficar um pouquinho mais interessante, a gente vem aqui na nossa primeira textura, adiciona um Brightness em Contrast, aumenta aqui pro máximo, que é 150, fica no reloginho, aperta U, a gente anda aqui 1, 2, 3, 4 frames e deixa em 0. Aí a gente volta aqui, dá um Ctrl C, vem aqui pro início, Ctrl V, vem aqui pro início, Ctrl V de novo. E a gente tem um efeito parecido com isso. Com o nosso BG pronto, a gente vai agora trazer as imagens das escuderias. A primeira vai ser a Lotus, e a gente já de primeira mão aqui, pega a Pen Tool e já vamos tirar essa rebarbinha branca aqui dela. Aqui a gente já vai pegar e pré-compor ela. Vamos colocar aqui em Move All Attributes into the New Composition para a máscara que a gente fez agora e junto. Vou colocar aqui Lotus underline 1. Aqui dentro a gente vai dar um Ctrl K e aumentar essa comp aqui para 2000 por 2000. E aí a gente coloca ela no centro aqui e vamos escalonar. Feito isso, a gente vem aqui nesse retângulozinho aqui, dá 2 cliques, joga pra baixo, vamos aplicar um fio, pega o conta-gotas aqui e vamos colocar esse azulzinho aqui pra ser o nosso BG. Prontinho. Aí agora a gente vai pré-compor de novo, vamos chamar aqui de Lotus Final. E aí aqui dentro do Lotus Final, a gente dá uma diminuída e a gente vai adicionar a nossa primeira textura que vai dar o charme aqui pro escudinho. Vamos colocar aqui mais ou menos o tamanho dela e vamos mudar o modo de mesclagem dela para Scream. Feito isso, a gente seleciona na textura, a gente vai dar um Ctrl D nela. Na segunda textura que a gente deu a duplicada, a gente vem aqui nesse redemoinho do TrackMate e vamos colocar nela aqui e tirar o modo de mesclagem. E aí aqui a gente seleciona os dois, aperta a letra S e vamos diminuir junto. O legal é que com a máscara a textura fica delimitada somente na área que a gente quer. E aí aqui eu acho que ficou um pouco forte a textura, a influência da textura sobre o nosso PNG, então a gente vai vir aqui com um Curves, e aí aqui a gente consegue já manipular aqui o quanto de influência a gente vai querer. Acho que assim tá bom, mas aqui no logo da Lotus, eu vou adicionar um Levels, e eu vou deixar um pouquinho mais escuro o logo. Pronto, acho que assim já resolve. Aí aqui a gente tem o nosso primeiro loginho, e vamos fazer agora com a famosa McLaren. Aqui vai ser o mesmo processo, beleza? Então eu já vou adiantar o vídeo aqui e deixar pronto. Bom, agora a gente vai fazer as logos surgirem, né? Então, seguindo a mesma lógica do background, a gente vai mascarar bem na linha de corte da textura. Então, a gente vai fazer isso primeiro com a Lotus. Clicando nela, vamos apertar Ctrl D, duplicar. Vamos vir aqui na Pen Tool e já vamos seguir aqui a linha desse primeiro risquinho. A gente vem aqui no de baixo, faz a mesma coisa.
Feito isso, a gente vai vir aqui e vai copiar esse efeito do brightness que a gente usou inicialmente. Vamos colar aqui, vamos com um Ctrl, dar 1, 2, 3, dar um delayzinho, dar um Ctrl V para pegar o efeito também. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui com o da McLaren. Nesse primeiro aqui, ele já tem uma linha de corte bem na divisória dele aqui. E a gente anda mais uns 3 frames. 1, 2, 3. A gente muda a cor aqui, tom laranja. E a gente vem aqui e adiciona de novo o efeito de brightness em contrast. E aí agora a gente vai colocar uma textura que é tipo um durexzinho, puramente design na verdade isso daqui. Mas colocando aqui eu já volto. E aí agora a gente vai fazer o mesmo esquema da textura nas escuderias no homem, né, no Senna, pra pegar e arrematar essa segunda parte aqui. Com ela aqui, a gente vai seguir a mesma lógica. Vamos pré-compor ela aqui. Vamos colocar Senna 01. Dentro dela a gente vai vir aqui e adicionar as texturas. A gente coloca aqui em Screen, Ctrl D a gente duplica, com Track Mate a gente faz uma máscara aqui, e aí a gente vai dar uma ajustada aqui pra pegar bem certinho o Ayrton. E aí aqui é exatamente a mesma lógica também, dá um Ctrl D e a gente vai mascarar aqui o primeiro topo da imagem. E aqui no segundo a gente pega e faz a mesma coisa. Vamos copiar aqui o efeito de Brightness in Contrast, colar, colar, e aí a gente vai ter praticamente a nossa cena pronta já. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar uns reflexos passando por dentro do nosso logo. Então a gente vai vir aqui com a nossa Pen Tool de novo, fazer um retângulo aqui, mudar a cor dele pra branco e adicionar um glowzinho aqui. Eu usaria o plugin do Deep Glow, que fica um glow mais orgânico, mas como eu tô sem aqui, vamos seguir dessa forma. Vamos só animar aqui a posição dele, Ctrl Shift, a gente anda 1, 2, joga ele pra cá. Dá um F9 só na ponta. E aqui vai estar o nosso reflexo. Ele tá assim porque a gente, além de mascarar, a gente ainda deu delay aqui nas composições, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Para não dar isso, a gente vai arrastar de volta aqui e só encurtar ela, porque ele mantém o time, mas ele vai surgir só a partir desse momento, entendeu? E aí aqui vai estar certinho. E na McLaren a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, feito nos dois, a gente tem isso daqui. Aí agora vem as cerejinhas do bolo dessa comp aqui, dessa cena 2. A gente vai vir aqui em New, vamos adicionar um objeto nulo, linkar tudo, tirando o Senna. Esse nulo aqui, vocês já vão entender o porquê. E aí nesse nulo a gente vai botar uma escalinha aqui de leve. Aqui mais ou menos. A gente vai botar um outro nulo aqui, só para dar um movimento aqui pro Ayrton. Então quando parar, o zoom atrás vem o do Ayrton. E aí a gente tem isso aqui. E aí agora por último, a gente vem e adiciona aqui um Adjustment Layer. E a gente vai adicionar aqui um Turbulent Displace, igual a gente fez na cena 1, para ficar nesse aspecto aqui de trêmulo. E claro, não vai poder faltar a nossa textura de prisma, que como vocês podem ver, já dá uma diferença bem considerável também. Feito isso, a gente vai adicionar mais um Adjustment Layer aqui. Vai ser o Camera Lens Blur, que a gente usou também na cena 1, para fazer aquele jogo de desfoque. Feito aqui, a gente vai ter esse resultado. Começar a nossa próxima cena com a imagem do Ayrton aqui já dentro de uma pré-composição. Tanto que a gente já vai pegar e já vai pré-compor ela de novo. E aí aqui dentro a gente vai fazer uma máscara nela, com a Pen Tool selecionada. Então a gente vai contornar aqui a imagem do Ayrton, sem muita regra. Com a imagem pronta aqui, a gente vai trocar a cor da camada. A gente vai colocar a nossa textura aqui. Vamos ativar o modo de transparência dela e mudar o modo de mesclagem para Screen. Feito isso, a gente vai agora colocar um contorno de colagem em volta aqui do nosso recorte, na máscara dentro da imagem do Ayrton. Então a gente duplica a nossa comp aqui da imagem e aí a gente vai adicionar a seguinte sequência de efeitos. E é uma técnica que já passou aqui pelo canal da Escola Motion Insider num projeto que eu abri aqui junto com vocês de colagem relacionada a tênis que eu fiz para um cliente. Vamos adicionar aqui um fio, mudar aqui para branco. Adicionar aqui um efeito chamado Vegas e um outro chamado Rogan Edges. Aqui no Vegas a gente vai fazer duas coisas que é o mais importante, na verdade, que é mudar aqui para transparente e o Color a gente muda para branco. E aqui no End a gente dá uma aumentada e aqui também dá uma aumentada. E aqui é questão puramente de ir fuçando nos parâmetros, nas funções, nos valores, até chegar próximo no resultado que você quer, porque essa sequência de efeitos aqui, eles vão se comportar de formas diferentes de acordo com como a sua imagem vai estar, porque ele pega
parâmetros de cor, parâmetros de forma, como vocês podem ver pelo recorte. Muita coisa influencia e os números não são exatos. Então o que eu colocar aqui, quase 100% de certeza que não vai funcionar no que você for testar. Chega no resultado parecido com esse. Só que aqui ainda ficou um pouquinho falho porque não preenche completamente o nosso recorte, né? Então eu vou duplicar isso daqui, aí eu vou vir aqui no valor do Rogan Edges e vou dar uma diminuída aqui, ó. Vocês podem ver, ele já dá uma complementadinha. Então é puro teste. Às vezes na própria imagem que vocês forem testar, não vai ter necessidade de duplicar a comp e aí mexer no efeito na comp duplicada. Às vezes só numa comp com essa sequência aqui de efeitos já vai preencher. Então pode variar, beleza? E aqui a gente vai usar basicamente a mesma técnica que a gente usou para surgir o logo das escuderias. Que é duplicar essa imagem e mascarar bem na linha do recorte. E aí a gente vai ter esse resultado aqui. E aí, bom, a técnica é a mesma, mas a única coisa que eu fiz de diferente aqui foi dar uma animadinha aqui de leve, coisa de um frame na rotação aqui da primeira comp pra dar essa sensação de movimento. Agora a gente vai fazer a animação do nosso número. Com 6 escrito aqui com a ferramenta de texto, a gente vem aqui e vai pré-compor ele. Com ele aqui dentro, a gente vai pegar, adicionar um sólido. Vamos jogar esse sólido aqui pra trás. Vamos colocar ele na mesma cor que a gente usou no projeto original. E aí aqui a gente vai pegar a nossa ferramenta de Pen Tool e vamos mascarar esse background. E antes da gente mascarar esse background aqui, a gente vai fazer a animação do número 6 aqui. Então com o número 6 selecionado, a gente vem aqui e vamos adicionar um Slider Control. Com o Slider Control aqui adicionado, a gente vem aqui nas especificações, Text. No Source Text vai ter esse redemoinho. A gente vai pegar e linkar aqui no Slider. E aí aqui a gente vai fazer a animação do nosso número. A gente vai ter que adicionar uma expressão aqui no nosso reloginho. Então segurando o Alt, dá um clique aqui no relógio e a gente vai adicionar essa seguinte expressão aqui. Então a gente consegue vir aqui no Slider, cria um keyframe aqui, aperta a letra U, vou mandar aqui 1, 2, 3 frames e vamos pôr aqui 6. E aí ele vai animar a contagem aqui. Só que o detalhe é que no original tem um X aqui, né, pra simbolizar 6 vezes. E esse X ele acompanha o movimento dos números. Então a gente pega pra acontecer isso. Na verdade, isso serve pro nosso caso aqui a letra X, mas também serviria pra porcentagem e outros símbolos aí. A gente volta aqui no nosso source text e aí a gente vem aqui e adiciona um mais na nossa expressão, aspas, e adiciona a letra X. E aí pronto. Mas você veria aqui, como eu comentei, o porcentagem, beleza? Mas, né, vai ser o X mesmo. Feito isso, a gente vem aqui no nosso background, né? Com a Pen Tool selecionando aqui e selecionando aqui a máscara, né? E a gente vai aqui contornando. Aí a gente abre aqui com a letra M. Vamos clicar aqui no reloginho e animar a máscara, né? Então a gente vai andar aqui 1, 2, 3... Mudou o número aqui, a gente vem aqui e muda a forma da nossa mask. Anda mais 1, 2, 3, 4, 5. Mudou o número, a gente pega e muda a forma da nossa máscara de novo. E a gente faz isso até chegar no 6x, né? Então no pronto, a gente seleciona aqui nossos keyframes, seleciona aqui com o botão direito e vem em Toggle de Keyframe. Aí dando play, a nossa máscara acompanha a troca de números aqui. Adiciona aqui uma texturinha, adiciona o modo de transparência dela aqui, modo de mesclagem screen, como a gente já fez. Agora com a nossa textura selecionada, a gente aperta P aqui, vamos clicar aqui no reloginho, andar 1, 2, 3 frames, desce ele mais ou menos pra cá, anda mais 1, 2, 3 frames, mexe ele pra cá, 1, 2, 3 frames e põe ele pra cá. Seleciona todos, mesma coisa, Toggle de Keyframe, com Alt selecionado, clica no reloginho e a gente adiciona aqui um Loop Out. E aí a gente vai ter isso daqui acontecendo. Com a nossa comp aqui do número, a gente vai vir aqui e duplica ela com Ctrl D e vamos adicionar a mesma sequência de efeitos que a gente usou no Ayrton, o Fill, Vegas e Rogan Edges. A gente vai ter esse contorno de colagem no nosso recorte, acompanhando certinho o movimento dos números. Então galera, meio que agora eu só vou mostrar como é que eu fiz algumas cenas, como é que eu estruturei algumas situações, porque as técnicas em si é basicamente tudo que a gente já viu até agora, só aplicadas de maneiras diferentes. Então abrindo aqui na sequência, nossa próxima tela seria essa, o primeiro pódio do Senna em Mônaco, e aqui sim, a primeira vitória dele 3 anos depois. Então basicamente a gente começaria a cena com o quê? Com uma textura, que é essa camada aqui, e aí com o modo de transparência ligada e o modo de mesclagem screen. E aí aqui a gente vai ter um chip layer com mask path ligado. Então a gente vai ter aqui 1, 2, 3 frames, vai estar numa posição, 1, 2, 3 frames vai estar em outra, 1, 2, 3 frames vai estar em outra, e aí até se formar aqui o
o shape completo. Aqui eu dei uma animadinha na rotação, então a cada acho que 5 frames mais ou menos vai estar a rotação de um jeito, mais 5 frames vai estar em outra, e eu adicionei uma expressão aqui de loopout para ficar mexendo. E aí aqui vai estar a nossa textura, porque, né, a gente adicionou aqui, né, com o modo de transparência ligado para a textura ficar aplicada só dentro do shape. E aí aqui a gente já vem com as cenas do vídeo, que é basicamente o vídeo, só que também com o Mask Path ligado. Então surge o primeiro, enquanto vai surgindo atrás, ele surge na sequência. E aí aqui, alguns frames depois, surge outro vídeo com o Mask Path também animado. E aí, por fim, vem a animação do texto. Com o texto já prontinho, é muito importante que aqui na aba Paragraph, o texto seja centralizado, fechou? Porque aqui no Animate do texto, apertando o U, Animate, a gente vai usar o tracking. E para ele funcionar, o texto tem que estar centralizado para ele conseguir fazer isso daqui. Então a gente vem aqui no tracking amount, fica no reloginho, anda 1, 2, 3. Vou deixar aqui em 0. E aqui no início a gente vai colocar 110 mesmo. Deixar aqui no modo de transparência, o texto surgir somente dentro do shape. Aperta U de novo. Vem aqui no último keyframe, aperta F9. E aqui no gráfico a gente dá uma puxadinha para cá. E aí aqui por fim, é só dar uma animada na escala. Então o texto começa grande e aí ele vai diminuindo aqui. E adicionei também os keyframes aqui de opacidade. Começa em 0, conforme ele vai surgindo, a opacidade vai chegando em 100. Alguns frames depois, ele some. Então é isso. O tracking aqui, escala aqui e depois a opacidadezinha. Bom, para essa parte última aqui do nosso tutorial, vamos aprender como é que a gente faz esse movimento aqui de câmera. É bem simples e o surgimento aqui é das fotos. Aqui com a nossa comp, a gente já tem aqui uma textura no fundo de halftone, um recorte do Senna no pódio de 89, 91, 92 e 93. O cara era embaçado, velho. E aí em cada um é basicamente o que a gente já fez também. A imagem do Senna aqui em PNG, no fundo aqui um shape layer em amarelo. E aí aqui o mesmo shape layer duplicado, só que com aquela sequência de efeitos de Fill, Vegas e Rogen Edges, né, pra dar essa bordinha branca. É que esse outro shape layer aqui é só um shape mais escuro, com animação de opacidade, só pra dar um fadezinho enquanto as outras imagens vão surgindo depois na câmera 3D. E aí aqui em 90 é basicamente a mesma coisa aqui dentro, é a mesma comp, é só substituir a imagem. 91 também é a mesma coisa, e aí assim por diante, beleza? Bom, pra gente começar aqui então, a primeira coisa que a gente faz é transformar todos em objetos 3D. Então a gente vai andar aqui 1, 2, botar uma imagem aqui, 1, 2, uma imagem aqui, 1, 2 e 1, 2. No vídeo o timing ficou diferente por conta que eu tinha que acompanhar a locução, né? Mas aqui, como é só demonstrativo mesmo, eu vou fazendo um outro padrão aqui de timing, beleza? Mas é basicamente isso aqui que eu fiz. A gente vem aqui em New, adiciona um nulo, aí a gente centraliza esse nulo no meio da cena, coloca ele em 3D também. Aqui a gente vem em New, adiciona a câmera, pode ser esses valores aqui mesmo, dá um OK, coloca ela embaixo do nulo e linka ela no nulo. Bom, pra começar aqui então, a gente vai dar uma aumentadinha aqui na escala dessa primeira imagem aqui. Agora a gente vem aqui no nosso nulo, aperta a letra P, vamos dar aqui uns 9 frames, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai. E aí puxa bastante aqui o eixo Z, aperta F9. Aí agora a gente vai adicionar um nulo para cada uma dessas imagens aqui, beleza? Com o nosso nulo em 3D, a gente vem trabalhar aqui no Position, então a gente vai dar aqui 1, 2, 3, 4, 5 frames, 6 frames mais ou menos. Vamos mexer aqui nas outras composições pra gente ter foco só nessa por enquanto. Vamos aumentar aqui o eixo Z, volta aqui pro início e vamos trabalhar ela pro lado direito aqui. Vamos animar aqui o último keyframe com F9, colocar ele um pouquinho mais perto também para não ficar tão rápido o movimento. Acho que tá bom, porque é basicamente isso na verdade, e aí conforme for surgindo as demais imagens, a gente vai ajustando o time da composição como um todo, beleza? Mas basicamente é isso. Que enquanto surgir essa, ela não chega até o final, porque já vai surgindo essa e as outras, e assim por diante. Então já vamos trabalhar aqui a próxima. Com o nulo criado aqui, vamos colocar ele em 3D, só o de baixo aqui pra gente conseguir ver direitinho esse. Vamos linkar essa imagem no nosso nulo novo, apertar P e trabalhar na position dele. Então vamos dar 1, 2, 3, 4, 5,
6 frames. Aqui a gente vai fazer ele surgir da esquerda. Então vamos deixar aqui o nulo no eixo Z bem certinho. Ficar mais pra esquerda, aumentar um pouco mais. Dá um F9. Eu acho que ainda vai estar bem rápido, mas aí a gente vai ajeitando. Vamos ligar o de baixo, só pra gente ter um parâmetro melhor. Já pode colocar esse daqui surgindo já. Na verdade é melhor mesmo a gente deixar eles não tão centralizados no meio, mas sim mais pro lado aqui. E aí é basicamente isso. Eu iria ajustando as próximas duas imagens com os nulos. Aí eu faria essa daqui vindo da direita de novo e essa daqui vindo do centro. Aí o eixo Z dela seria bem grande e aí ela iria subindo e diminuindo aqui. E aí no fim a gente teria esse resultado aqui. E galera, por fim, mas não menos importante, eu vou mostrar aqui pra vocês o famoso tempero de projetos de colagem, que é uma sequência de efeitos dentro de Adjustment Layers. Então aqui, pra esse projeto, eu fiz 6 Adjustment Layers. Primeiro, eu adicionei um Posterize Time e coloquei o Frame Rate em 12. É um projeto que eu fiz em 24, e aí eu adicionei um Posterize Time pro projeto ficar rodando em 12 frames. Nesse segundo Adjustment Layer, eu adicionei um efeito chamado Sharpen, coloquei o valor em 20. Vou dar uma ligada e desativada nele aqui, ó, pra vocês verem. Dá uma sutil diferença, mas ele funciona legal quando tem algumas texturas por baixo dele, que a gente já vai chegar lá. O próximo Adjustment Layer é um Exposure. Vocês podem ver, dá uma aumentada aqui no brilho, mas dentro do Adjustment Layer eu coloquei dentro de uma máscara, que aí o efeito ele acontece de uma forma mais centralizada, não o projeto inteiro, beleza? Então o efeito fica aplicado só meio que dentro do meio aqui. E aí eu dupliquei o Exposure mais 2 vezes aqui pra reforçar a aplicação do efeito. E nesse segundo aqui, eu adicionei um transform. E nesse transform aqui, dentro do parâmetro de posição, eu adicionei uma expressão de Posterize Time 6 com Wiggle. Então, basicamente, tem um movimento de Wiggle, mas ele fica reduzido a 6 frames. E aqui tem duas texturas. As duas são iguais. Então, uma tá em Multiply e a outra tem Screen, aqui no modo de mesclagem. E nelas, existe uma animação de loopout na posição e na escala. Então, ela fica em várias posições diferentes, em escalas diferentes, e ficam acontecendo de forma simultânea. E aí traz esse aspecto de ruído, de sujeira e de colagem. E é isso, rapaziada. Agradeço mesmo de coração a cada um de vocês que ficaram até o final. Espero muito que tenha agregado vocês de alguma maneira todo o conteúdo aqui que eu passei. Assim como agregou muito pra mim quando eu precisei. Minha DM do Instagram tá sempre aberta aí pra tirar dúvida. Podem me chamar lá, fiquem à vontade. Se estudarem, podem me marcar, que eu vou adorar ver o que vocês aprontaram. E agradecer ao Levi e a todo mundo da Escola Motion Insider por mais uma vez estar cedendo espaço aqui no canal, poder estar compartilhando conhecimento e ajudando cada vez mais a nossa cena de motion. Fechou? Tamo junto, pessoal.